Olá, bem-vindos a mais uma aula de resolução dos exercícios da prova do Enem de 2021. E o exercício que a gente vai fazer agora traz no texto o seguinte: o organizador de uma competição de lançamentos de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. Então ele só não pontua se ele errar todos. Acertou 1, pontua. Acertou 2, pontua. Acertou 3, pontua. Só não pontua se errar todos. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, meio de probabilidade de acertar um dardo no alvo. Então eu vou jogar o dardo, qual a chance de eu acertar o alvo? Meio. 50%, 0,5%, como você preferir. Vou jogar o outro, meio de novo. Vou jogar meu terceiro dardo, meio de novo, certo? Para cada dardo, sempre meio de probabilidade de eu acertar o alvo ou não. Lembrando que uma jogada significa 3 lançamentos e pontua se você acertar o dardo algum deles, certo? Só não pontua quem errar os 3, legal? Isso é muito típico no Enem. Ele literalmente descreve as regras de um jogo, e geralmente é um jogo que ou existe, mas assim, muito pouca gente conhece as regras e tal, então ele explica as regras, ou é um jogo que ele mesmo inventa. Ele fala, um jogo consiste em, e tá lá as regras do jogo. Cabe a gente ler com calma as regras, compreendê-las, porque senão a gente não consegue responder a pergunta. E aí o que ele fala? A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos. Então, pelo jeito, tá acontecendo muito da galera jogar 3 dardos e não conseguir fazer ponto nenhum, e tá ficando chato de assistir. Então ele tá querendo mudar a regra, de alguma forma, para que 9 décimos... 90%, pode ser? 9 décimos, 90%? 90% das vezes haja pontuação, né? Para ficar um pouco mais emocionante, mais atrativo de assistir. Bom, para isso, segue sua intuição, segue seu coração. Para isso, o que ele tem que fazer? Fornecer mais dardos, né? Então, ao invés de só jogar 3, vamos lá, cada um joga 5. Para que... Tá saindo muita gente com 0 pontos. Acho que é isso, né? Desestimula quem tá assistindo. Então, eu acho que vou ter que fornecer mais dardos, aumentar de 3 jogadas para 4, para 5, para 6. E, obviamente, a pergunta vai ser essa. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada, com base nos valores considerados pelo organizador da competição, com a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo, onde tornar mais atrativo nós vamos entender conseguir chegar à probabilidade de existir pontuação maior do que 9 décimos, maior do que 90%. Leitura tensa, interpretação já começou, né? Já estamos interpretando junto aqui, mas vamos lá pôr no papel alguma coisa que será o nosso ponto de partida aqui nos cálculos. Eu vou anotar aqui, só para a gente não se perder, que a probabilidade de acertar, porque isso está no texto e vai ser usado. A probabilidade de acertar um dardo, num lançamento, é meio. Vou jogar, qual a probabilidade de acertar? Meio. Não importa se o outro anterior eu acertei, não acertei, não tem dependência aqui. Meio. Fim de papo. Agora, na minha leitura e interpretação da pergunta, porque eu vou tentar dar uma volta por trás aqui, fazer um caminho diferente na nossa resolução. Então vamos lá. Ele quer que a probabilidade de pontuar... a probabilidade de pontuar ele quer que seja maior do que, ou igual, né? Ou igual ou superior, maior ou igual a 9 décimos. Ele quer que a probabilidade de ocorrer pontuação seja maior ou igual a 9 décimos. Qual é o problema com esse pedido, com essa pergunta? Quando você tenta pensar em todos os casos possíveis, né? Porque como é que... Imagina que o jogo... Imagina que eu nem mexi nas regras ainda. O jogo é de 3 dardos. Como é que eu posso pontuar nesse jogo? Eu vou jogar 3 dardos. 1, 2, 3. Quais são as formas de se pontuar? Acertar o primeiro, acertar o segundo e acertar o terceiro. Isso é um jeito de pontuar. Mas eu posso acertar o primeiro, acertar o segundo e errar o terceiro. Mas eu também pontuei. Pontuei diferente, mas pontuei. Ele não está se preocupando com quantos pontos. Pontuou, ponto. Aliás, a gente nem sabe como que a pontuação funciona. Eu posso acertar o primeiro, errar o segundo e acertar o terceiro. Eu posso errar o primeiro, mas acertar o segundo e o terceiro. Eu posso acertar o primeiro e errar os outros 2. Isso eu também pontuar. Eu posso errar o primeiro, acertar só o segundo. Olha quantos casos, né? Se você já tentou fazer aí
Põe um pause no vídeo e tenta listar os casos na mão, você vai ver. Né? São vários casos. Como que a gente pode fazer para minimizar o trabalho aqui e não ter que analisar tantos casos assim? Aliás, fica a dica. Quando a gente tem muitos casos a se considerar, às vezes compensa, eu chamo de dar a volta por trás, que é calcular justamente aquilo que não te serve. Porque eu vou dar um exemplo para você. Se eu falar que hoje a probabilidade de chover é 20%, eu não preciso falar qual que é a probabilidade de não chover. Os outros 80%. Não é verdade? Então, se eu falar para você que a probabilidade de chover hoje é 3/5, então qual a probabilidade de não chover? É os outros 2/5, não é verdade? Então, às vezes, se acontecer aquilo que o exercício pediu está muito difícil, porque tem muitos casos, vamos calcular o resto, o outro, o que não nos serve. Porque conhecer este número também pode resolver o problema. Né? A diferença é que a hora que a gente calcular esse, a gente tem que lembrar de voltar ao número, lembra, do 100%. Então, se o chover é 20, o não chover é 80% a resposta, entende? A gente tem que sempre lembrar de fazer isso. Mas, usando essa estratégia, quer ver uma coisa? Eu vou tentar pôr em prática isso aqui nessa anotação que eu fiz. Ó. Se eu quero que a probabilidade de pontuar supere 90%, 9 décimos, então eu quero que a probabilidade de não pontuar, seja, agora vamos lá, menor que 1/10. Seja menor que 1/10. Calma, vamos conversar para ver se pode continuar. Esquece a questão do maior e do menor. Vamos focar só no igual por enquanto, só no número. Se a probabilidade de pontuar tem que ser 9 décimos, cara, então a de não pontuar tem que ser 1/10, concorda? Aí fechou a conta. Perfeito. Certo? Se chover é 9 décimos, não chover é 1/10. Né? Então, se a probabilidade de pontuar eu quero que seja 9 décimos, então a de não pontuar eu quero que seja 1/10. É o complementar, a gente chama isso de eventos complementares mesmo, tá? E aí o maior e o menor também é uma questão de continuar analisando a semântica. Então, se eu quero que a de pontuar seja maior, ultrapasse 9 décimos, então a de não pontuar tem que ser menor, não pode nem chegar a 1/10. Tudo bem? Tem que ser menor que 1/10. Espero que você tenha aceitado essa adaptação e agora eu vou justificar por que eu fiz essa adaptação. Lembra quando eu falei de quantas formas eu posso pontuar? Quais são os casos? Aí a gente ficou, eu posso acertar o primeiro, o segundo e o terceiro, eu posso errar o primeiro, mas acertar o segundo e o terceiro. Tem um monte de casos. Agora, como que eu faço para não pontuar? Fui lá, joguei um dardo, joguei o outro. Como é que eu faço para não pontuar? Erro os 3. É o único jeito de não pontuar. Veja, não pontuar só tem um caso a se considerar, que é errar tudo. Eu não vou ter que quebrar agora em vários casos, e disso, né? Eu vou errar todos e pronto, esse é o único jeito de não pontuar. Então, tentar calcular assim vai dar muito menos trabalho do que tentar calcular assim, beleza? É uma excelente dica, é muita criatividade sendo colocada em prática aqui, mas um gatilho que eu te daria para pensar em fazer isso na sua questão é o que não está escrito aqui. Ah, tá sim, ó, aqui, ó. Esse é o gatilho, o pelo menos. Toda vez que em alguma pergunta de probabilidade ou estatística eu vejo a expressão pelo menos, eu lembro de fazer essa dica. Né? Então, ele tem que acertar pelo menos um. Nossa, isso dá muitos casos, porque pelo menos um pode ser acertar 1, acertar 2, acertar 3, nananã. Tem tantos casos. Então, qual que é o complementar de acertar pelo menos um? É não acertar nenhum. E aí só tem um caso. Legal? Que fique aí a dica para você. Então, eu vou levar essas informações ali para uma tela em branco para a gente fazer nossos cálculos, tá? Ó, lembrando, a probabilidade de acertar, quando eu jogo um dardo, a probabilidade de acertar, ela é meio. E também lembrando que eu quero agora, que eu compreendi a pergunta, eu quero a probabilidade de não pontuar, e a probabilidade de não pontuar, eu quero que seja menor que 1/10, tá? 1/10 que é o mesmo que, este número é o mesmo que 0,1. Então eu quero que essa probabilidade seja menor que 0,1. E agora, tem um jeito super sofisticado de equacionar isso daqui, mas cara, eu tô lá no Enem, eu não preciso também, né, ficar enfeitando a minha resposta, eu vou fazer isso do jeito mais simples que eu sei, que é
procurando a resposta certa, quer ver? Qual será que é a probabilidade de errar, ó, se eu jogar só um dardo, né? Porque para não pontuar eu tenho que errar tudo que eu jogar, mas se eu jogar só um, qual a probabilidade de errar? Meio. Velho, porque se a probabilidade de acertar o dardo é meio, é porque a probabilidade de errar também é meio, certo? É meio a meio, certinho. Se tivesse um terço aqui, aí a de errar seria 2/3. Legal? Mas é meio a meio, tanto acertar quanto errar. Toda vez que eu perguntar a probabilidade de errar, você responde meio. Legal? Então vai. Se eu jogar só um dardo, qual a probabilidade de eu errar esse dardo que eu joguei? Meio. Legal. Então vamos ver. Qual a probabilidade de eu errar se eu jogar 2 dardos? Jogando 2 dardos, qual a probabilidade de eu errar? Olha, eu tenho que errar o primeiro, e a probabilidade disso acontecer é meio, e vezes, lembra da probabilidade? E vezes. Eu tenho que errar o segundo. Certo? Se eu jogar 2 dardos, a probabilidade de eu não pontuar, ou seja, de eu errar os dois, é meio vezes meio. A proba de eu errar o primeiro vezes a proba de eu errar o segundo. Isso aqui dá 1/4, que é 0,25. Ó, 0,25 é a probabilidade de eu errar se eu tiver 2 chances, de eu não pontuar. Ainda é maior que 0,1. Eu quero que fique menor que 0,1. Então vamos aumentar a quantidade de dardos. A probabilidade de eu errar se eu jogar 3 dardos, então é a probabilidade de eu errar o primeiro vezes a probabilidade de eu errar o segundo vezes a probabilidade de eu errar o terceiro, certo? Isso aqui dá 1/8, que é a mesma coisa que 0,125. Então, jogando 3 dardos, a probabilidade de eu não pontuar ainda é essa, 0,125, que ainda é maior do que essa aqui, 0,1. Dá mais um dardo pro cara e vê o que acontece. Que na verdade o exercício já começa dando 3, né? Vamos aumentar para 4. Então, entre essas continhas aqui, eu poderia começar já fazendo a quarta, né? Vai. A proba de eu errar o primeiro, e errar o segundo, e errar o terceiro, e errar o quarto. Opa, aqui é um 2. Então, isso aqui vai dar 1/16. E 1/16 dá 0,0625. Agora sim, agora eu consegui calcular uma quantidade de dardos, que é 4 dardos, para a qual a probabilidade de eu errar todos, em outras palavras, a probabilidade de eu não pontuar naquela jogada é menos que 0,1. É a primeira vez que isso deu menos que 0,1. Então, leia a pergunta comigo. Com base nos valores, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é 4 dardos. Essa foi a primeira quantidade de dardos que tornou a probabilidade de não pontuar menor do que 1/10 e, portanto, a probabilidade de ocorrer pontuação maior do que 9/10. Certo? Era isso que o Enem esperava da gente dessa vez e a gente se vê nos próximos exercícios.